Nós vamos começar o nosso estudo pedindo a Deus, né? Nós vamos começar com uma oração, clamando ao Senhor para que Ele nos abençoe, clamando ao Senhor para que a palavra dele nos edifique, né? Como eu tenho sempre falado aqui, irmãos, e reitero, não há nada de mim mesmo que eu possa passar para os irmãos que seja assim tão transformador, edificante, novo. De mim mesmo nada. Mas a palavra de Deus que tem o poder de nos transformar. Ela tem o poder de aferir o nosso coração, ver como nós temos andado diante do Senhor e nos transformar, né? Quando o Espírito Santo trabalha no nosso coração por meio da palavra. Então, a nossa intenção é esse. Boa noite, Marlene, Basílio. Um abraço pro Toninho também. Eu não sei quem é, mas o Nen tá pedindo mandar um abraço, já manda, né? Um abraço pro Toninho aí. Ah, deve ser aqui do Antônio Júnior, né? Um abraço. Então, irmãos, vamos orar? Vamos começar com uma oração, para estarmos assim nisso. Nós vamos orar, vamos ler um texto e depois entrar no nosso assunto da, do nosso estudo dessa noite. Então, feche seus olhos e vamos orar nesse instante. Senhor, nós bendizemos o Teu, agradecemos, ó Pai, por esse dia, pela bênção, ó Pai, que temos de poder estar juntos, ainda que virtualmente, mas diante da Tua palavra, com o objetivo, ó Deus, de sermos edificados pelo Senhor. Que nessa noite o Senhor nos abençoe, que a Tua palavra, utilizada pelo Teu Espírito Santo, quebrante o nosso coração, abra os nossos olhos para nós enxergarmos como temos vivido, ó Pai, e é naquilo que precisamos mudar para vivermos para a glória do Senhor. Abençoe cada um que está assistindo esse estudo, que o Senhor esteja abençoando, colocando a Tua mão sobre eles e edificando por meio da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, à medida que eu vou falando aqui, eu gostaria que vocês fossem me dando um retorno aí, só nesse inicinho, se o som tá ok. Tá bom? Se o som. Ô, Watson, boa noite. O Watson tá assistindo aí. Só me dá um ok aí, alguém que. Só para confirmar se vídeo e. Ah, tá, o pessoal de Garapé aí. Só para dar um ok se o vídeo e áudio tá ok pra gente começar, tá bom? Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1. 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo, lá para a igreja de Tessalônica, no capítulo 4, são textos em que Paulo está exortando os crentes a terem uma vida santa. Mas ele não fala simplesmente, como às vezes nós muitas vezes falamos assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso outro, como se a vida cristã ela se somasse a uma lista de sims e de nãos. Mas Paulo ele aprofunda muito esse assunto da santidade e do porquê ter uma vida santa. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, qual? A vossa santificação, para que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então existem. Paulo não fala simplesmente faça isso, não faça aquilo. Paulo ele está mostrando que existem justificativas e justificativas muito plausíveis para termos uma vida santa. Então ele fala primeiro, é assim que o Senhor quer. No versículo 3, ele fala que, não, no versículo 4, a vontade de Deus, qual é? A vossa santificação. Se é vontade de Deus, se é o que Deus quer, já nos bastaria, já não precisaria mais de nenhuma justificativa. Mas ele diz: Deus quer a santificação de vocês. Mas mais além, ele vai dizer: quem vive uma vida impura, quem vive uma vida no pecado, são os gentios que não conhecem a Deus.
E ele vai dizer no final do texto que nós lemos por quê? Porque Deus nos chamou para a santificação. Então nós devemos ter uma vida santa, não é porque a igreja quer, não é porque o pastor quer, não é para não ser disciplinado na igreja, nós devemos ter uma vida santa, porque essa é a vontade de Deus, porque o Senhor deseja e espera de nós a santificação e foi para isso que ele nos chamou. Ele nos tirou do meio de pessoas que não conheciam a Ele, como éramos nós, não conhecíamos a Ele, vivíamos uma vida ímpia como nós desejávamos, mas Ele nos chamou para a santificação. Então é assim que devemos viver, uma vida para a glória de Deus. E dando continuidade ao nosso estudo, nós temos aí trabalhado nas últimas semanas, já desde o final do ano passado, nós temos trabalhado como desenvolver uma consciência cristã. Para os irmãos que já assistiram os primeiros estudos, eu vou pedir perdão pela repetição, mas nós temos algumas pessoas que não estão conosco, então eu vou repetir de maneira breve algumas coisas aqui, só para nós nos inteirarmos do que é o assunto aqui. Nós começamos estudando como desenvolver uma consciência cristã. Como ir além de práticas que me classifiquem como um cristão, mas ter uma consciência, uma mentalidade que vai mostrar de fato que eu sirvo a Deus. Como ter essa consciência cristã? E depois nós começamos uma série de estudos comparando um padrão de vida mundano com um padrão de vida cristão, verdadeiramente cristão. E quando nós falamos de padrão de vida cristão, nós não trazemos aqui a constituição da igreja, nós não trazemos os dogmas da nossa igreja, mas nós vamos para onde? Para as bem-aventuranças. Então nós temos escolhido como padrão de vida mundana os 7 pecados capitais, que é de onde se originam todos os pecados, ou pelo menos assim dizem, né? E nós estamos contrapondo os pecados capitais com as bem-aventuranças. Então nós já vimos o pecado da inveja, nós já vimos o pecado da preguiça, da avareza, da glutonaria, da ira. Hoje nós veremos da luxúria e o último que nós veremos, que na verdade na lista ele é o primeiro, é o mais importante, por isso nós vamos encerrar com ele, nós vamos ver o orgulho. Então nós vamos fazer então esse contraponto entre o que o pecado é, o que ele significa, para nós conhecermos o nosso inimigo, o pecado, e então entender o que Deus quer de nós, que vai muito além de práticas, mas é de um estilo de vida, uma consciência parecida com o Senhor Jesus, um caráter moldado ao caráter do Senhor Jesus. Então vamos caminhar aqui, como eu falei, no decorrer do estudo, quem tiver uma opinião, uma pergunta, um questionamento, pode colocar nos comentários aí, que a gente, na medida do possível, nós vamos conseguindo ver aqui. Então vamos lá. Começando com os 7 pecados, eu sempre tenho começado com essa frase porque é uma frase muito forte, muito verdadeira. Lembre-se de que vivemos em um tempo onde 6 dos 7 pecados capitais são tratados como doença e o orgulho é uma virtude. Então, gula, luxúria, ira, tudo isso hoje tem se tratado como doença. A pessoa que tem o pecado da ira, ela precisa ir psiquiatra. A pessoa que tem o pecado na área da luxúria, um pedófilo, por exemplo, ele é tratado como doente. A pessoa que tem a gula, ela é tratada como uma doença. Então, não descartando que algumas doenças levam a alguns quadros desses, mas no geral, as pessoas tratam o pecado como doença, para diminuir a culpa daquele que comete o pecado. Ao contrário do orgulho. O orgulho hoje é uma virtude. A pessoa amar a si mesmo, defender os seus interesses, fazer tudo para se sentir bem, tem sido hoje uma virtude. Então, isso é uma deturpação completa daquilo que o Senhor Jesus, da vida que o Senhor quer para nós. Então, nós temos estudado, só dando os motivos aqui, por causa desse interesse humano, hipócrita, né, em vícios e virtudes, o homem quer saber aquilo que é certo e errado, mas não para fazer, ele quer apenas ter mais conhecimento de lei para descumpri-la. Uma visão secular e moderna quanto ao pecado, essa visão de que pecado é algo menos importante porque é mais uma doença, e a necessidade de nós combatermos o nosso inimigo, que é o pecado. Identificar na nossa vida aquilo que é pecado. Por que eu falo isso? Porque às vezes nós vemos como pecado coisas externas, práticas, palavras, e aquilo que ainda permanece na nossa mente e no nosso coração, nós tratamos como, vamos dizer assim, um animal adormecido. Mas não, é pecado do mesmo jeito. E eu tenho sempre dito a frase também do Os Guinness, que é uma grama de virtude vale mais do que toneladas de palestras sobre virtude. Então,
não é suficiente nós conhecermos o pecado, como atacá-lo. É necessário que partamos para a prática, lutemos contra o pecado. E hoje, então, nós vamos ver aí a luxúria. Eu vou usar dois termos, ora vou usar um, ora vou usar outro, mas querendo dizer a mesma coisa. Eu vou falar da luxúria, que também pode ser chamada de libertinagem. A Edneia, a Neia lá de Ouro Preto, está fazendo um comentário importantíssimo aqui. Que se o pecado é tratado como doença, não há necessidade de arrependimento. Já pensou nisso? E é por isso que nós não podemos ver o pecado como doença. É, porque assim, alguém pode chegar para mim e falar assim: ah, eu tenho uma compulsão sexual fora do normal. Pode ser uma doença? Tá, existem os casos que sim. Mas se sempre isso for visto como doença, a pessoa nunca vai precisar arrepender do seu pecado. Mas primeiro vem o pecado, a necessidade do arrependimento e da confissão, para aí depois entender se é pecado, se não é. Olha só, eu não estou querendo dizer que não existam doenças que vão levar em uma coisa ou outra. O que eu estou querendo dizer é esse pensamento comum e moderno de que tudo é doença. Tudo é fruto tudo é tratado com psicólogo, com psiquiatra, com remédio, com calmante, com tarja preta, mas muita coisa precisa, na verdade, não é de remédio, é de confissão e de arrependimento. É isso mesmo. Então vamos lá, luxúria ou libertinagem. Usarei os dois termos aqui para a mesma coisa. É, essa frase é de Marilyn Monroe, talvez os mais novos. Bom, ouvi falar, creio que todo mundo já ouviu, mas é classificada aí talvez como uma das mulheres mais bonitas que Hollywood já conheceu. Se matou, né? Suicidou-se. E ela ouviu o evangelho, aquele grande evangelista, Billy Graham, americano, que morreu há um ou 2 anos atrás, não sei. Ele teve a oportunidade de pregar o evangelho para ela. E ela disse assim certa vez: Hollywood é o lugar onde lhe pagam US$ 1.000 por um beijo e 50 centavos por sua alma. Então, o que Marilyn Monroe falava a respeito da forma como se tratava, tanto ela, mas ela não falava só dela, ela falava também das mulheres de maneira geral, mas também da questão do sexo. A importância que se dava para isso além da pessoa. E por que eu estou começando com essa palavra, com essa frase da Marilyn Monroe? Porque, na verdade, o que acontece com a libertinagem, a luxúria, é uma objetificação e uma divinização do sexo ou do prazer. Então, na verdade, nós vamos discorrer melhor sobre isso durante o estudo, mas o que está expresso nessa verdade, nisso que ela está falando, é que a pessoa, o ato, a relação, tudo isso se tornou um objeto, se tornou a coisa mais importante até mesmo do que a pessoa. Isso se torna a busca, o prazer pessoal se torna o ídolo e vai levar a pessoa então ao pecado. Então, quando nós falamos da luxúria, e nós veremos mais profundamente isso aqui adiante, nós estamos falando de algo que é uma distorção de algo que é bom. É uma distorção de algo que Deus criou e que Deus criou bom. É, as pessoas têm o costume de dizer que o diabo criou isso ou aquilo, né? Mas o diabo não tem poder nenhum para criar. Deus é o criador por excelência, ele tem essa capacidade de criação e os homens podem criar alguma coisa porque, sendo feitos à imagem de Deus, ele nos deu essa capacidade criativa, esse dom criativo que provém dele. Agora, fora Deus e o homem, o diabo não tem poder de criar nada. Ele simplesmente se aproveita de coisas boas que Deus criou e para então distorcer e ofender a Deus. Então, a luxúria ou a libertinagem é, na verdade, uma distorção, o sentimento, o ato, a pessoa se tornando então um objeto. Então vamos lá. Algumas características da luxúria. É o pecado mais visível. Quando eu digo que é o pecado mais visível, é porque nós temos a tendência de ver como um pecado que chama mais atenção. É um pecado que chama mais atenção, por exemplo, do que a fofoca, do que a ira, do que a violência, né? Então, é um pecado mais visível porque é algo que naturalmente, pelos nossos próprios instintos, juntamente com o pecado que habita em nós, é um pecado mais visível a nós, é algo que costuma chamar mais a atenção. E é por isso, em decorrência disso, é um pecado mais condenável. Mas eu quero dizer aqui um pecado mais condenável não para Deus, é mais condenável para nós. Nós costumamos, numa classificação de pecados aí que a gente às vezes não sabe nem de onde tira, nós costumamos classificar algo como mais ou menos grave. Não estou querendo dizer de consequências, porque
certamente um adultério nutrido no coração e o adultério nutrido na prática, levado à prática, ele tem suas diferenças de envolvimento com o pecado e de consequências, mas é pecado. Pecado é pecado, os dois ofendem a Deus da mesma maneira. Então, é mais condenável para nós. Nós normalmente ignoramos uma pessoa orgulhosa, nós muitas vezes ignoramos uma pessoa avarenta, nós ignoramos uma pessoa que é um glutão, às vezes até levando muito na brincadeira, mas nós costumamos não ignorar uma pessoa que tem pecados na questão da imoralidade sexual. A nós, aos nossos olhos, é algo mais ofensivo. Basta nós vermos, e eu falo aqui no nosso meio evangélico mesmo, que muitas vezes quando nós tratamos de disciplina, de alguma coisa assim, via de regra, nós, e isso é uma falha nossa, é um pecado nosso, nós ignoramos outros pecados que às vezes para a igreja é mais danoso do que pecados na área sexual. E nós passamos batido. Por quê? Porque para nós a questão sexual ela é mais condenável. E em terceiro lugar, é um pecado mais cativante. Olha o que o Tomás de Aquino, teólogo católico, né, de séculos atrás, até antes da Reforma, ele dizia assim: libertinagem é praticamente o maior dos prazeres e cativa a mente mais do que qualquer outro pecado. Palavras de Tomás de Aquino. Então, pela nossa própria estrutura pecaminosa, a libertinagem ou a luxúria, ela tem um poder sobre nós de cativar, de chamar a atenção. E quer ver uma prova disso? Uma prova disso é que a mídia aproveita isso constantemente. A mídia faz um uso profundo da imoralidade ou dos apelos sexuais para tudo, para propaganda de coisas que às vezes tem nada a ver com questão de imoralidade. Propaganda de futebol, propaganda de cartão de crédito, propaganda de cerveja, propaganda de chips, qualquer tipo de propaganda, qualquer tipo de filme. O filme pode não ter nada na sua história, no seu enredo de cunho sexual, uma série. As coisas podem não ter nada voltadas para esse lado, mas coloca-se um apelo sexual para chamar a atenção, porque sabe-se que isso chama a atenção do homem. O Israel está comentando aqui que o salmista diz que tudo é vaidade. E é verdade, quando ele fala lá em Eclesiastes de vaidade, ele está falando de coisas fugazes, coisas que passam, coisas que não acrescentam nada, correr atrás do vento, coisas que no final das contas não dão em nada. E esse apelo à questão da sexualidade é vaidade, é correr atrás do vento, como nós veremos aqui. Eu gostaria de fazer aqui um contraponto do que não é e do que é luxúria. Espera aí, eu voltei. Pera, só um minutinho que eu apertei um botão errado. O que não é luxúria? Às vezes nós, como eu tenho feito nos outros pecados, né, nos outros estudos, às vezes a gente tem uma ideia de algo que às vezes nem sempre é pecado. Então, o que não é luxúria? Em primeiro lugar, um desejo sexual natural. Daqui a pouco nós vamos entrar num assunto aqui que houve épocas em que o desejo sexual ele foi demonizado na igreja cristã de maneira geral. Então, ainda às vezes fica esse resquício de achar que o desejo sexual por si mesmo ele é pecaminoso. Mas nada disso. Como eu falei, o diabo não tem poder de criar nada. Quem criou isso foi Deus. E ele criou bom, ele criou para benefício e para bênção do seu povo e com objetivos. Então, em primeiro lugar, depois nós vamos passar mais por isso, mas primeiro que um desejo lícito, um desejo natural, um desejo sexual, esse impulso natural, ele não é luxúria. Isso é normal. Mesmo em épocas em que ele é exacerbado, por exemplo, na puberdade, algumas épocas, seja da vida do homem ou da mulher, que o funcionamento aí é diferente, mas mesmo em épocas em que ele é mais exagerado, como a gente costuma dizer, mais à flor da pele, é natural. O simples desejo, a atração pelo sexo oposto, isso não é luxúria, isso é uma coisa normal. É desejável que se tenha isso, porque Deus nos criou assim. Em segundo lugar, luxúria não é uma das suas formas externas. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes nós pegamos uma das práticas imorais, algumas classificadas na Bíblia e outras não, mas nós pegamos algumas práticas que são resultado da libertinagem ou da luxúria e nós classificamos essa coisa como luxúria e descartamos as outras. Então, às vezes, nós pegamos assim, pedofilia.
Aí nós classificamos isso como luxúria. E esquecemos adultério, esquecemos fornicação, deixamos de lado a pornografia, ou pegamos a pornografia, não, isso aqui é resultado da luxúria. Aí a gente esquece da, sei lá, da pedofilia, esquece do adultério, esquece uma série de outras coisas. Mas a luxúria é aquilo que vai, na verdade, é, é, de onde vão sair, né, de onde vai sair vários outros pecados na área sexual. Então vamos lá. O que é luxúria? Luxúria, em primeiro lugar, é uma deturpação da criação de Deus. Então, como eu falei, o pecado ele é parasita. O pecado ele precisa de algo que Deus criou para ele se fazer pecado. Aliás, eu estava estudando Romanos hoje, Romanos capítulo 7, para o próximo sermão, e Paulo vai dizer que ele não teria conhecido o pecado se não fosse a lei. Então, a culpa não é da lei, Paulo vai dizer. Não é que a lei é ruim, o pecado é que é maligno. Então, o pecado se aproveita da lei para me fazer uma pessoa desobediente. A mesma coisa. O pecado pega algo criado por Deus que é bom, que é prazeroso, que é lícito, e ele deturpa aquilo que Deus criou, tornando aquilo pecado. E a luxúria também é a idolatria do sexo e do prazer sexual. Então, como nós falamos até a respeito da comida, né? Quando nós falamos que comida é uma coisa boa, que Deus criou, é uma coisa que dá prazer ao homem, só que ela pode se tornar para nós uma idolatria. Nós podemos buscar nela a satisfação pessoal, a fonte de prazer última, assim também o sexo. Deus criou, mas quando nós idolatramos isso, quando isso se torna o nosso alvo, a nossa maior busca, então isso se torna para nós algo ruim e algo pecaminoso, e isso se torna então a luxúria. Então vamos lá. Eu gostaria de tratar, só falar de dois aspectos aqui, só para a gente entender um pouco melhor. Eu poderia ter feito isso até nos estudos anteriores, mas eu vou fazer aqui, antes tarde do que nunca, né? Sobre essa relação de pegar coisas que Deus criou e transformar em pecado. Existem duas coisas na teologia que nós falamos sobre a criação, que é o conceito de estrutura e direção. O que é isso? Estrutura é tudo aquilo que Deus criou, né, os objetos, as pessoas, as relações, juntamente com seus objetivos, né, que é a estrutura do mundo criado. Então nós temos algo que nós chamamos de estrutura, que é o que sustenta a criação. Então, por exemplo, coisas que Deus criou para estruturar o mundo, a existência do mundo: o casamento, o trabalho, a comida, a tecnologia, a política, a religião. Todas essas coisas são estruturais. O mundo não vive sem essas coisas. Elas foram criadas por Deus para dar sustento à criação. Então, isso é o que nós chamamos de estrutura. Agora, existe um negócio também chamado de direção, que é o caminho tomado pela estrutura, por essa estrutura que Deus criou. Então, vamos imaginar aqui a criação sem pecado. Deus criou a estrutura de casamento, trabalho, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento social. Sem o pecado, qual é a direção que essas coisas vão tomar? A direção que Deus deu, que é para a glória dele. Então, a direção será correta juntamente com a estrutura. Por causa do pecado, o pecado não consegue destruir a estrutura. Casamento, família, trabalho, política, religião. O pecado não consegue destruir isso, só que ele consegue mudar a direção dessas coisas. Então, quando a gente fala de estrutura e direção, é algo que o pecado não consegue destruir, que é a estrutura, mas ele consegue dar uma direção diferente. Então, o casamento passa a não ser mais para a glória de Deus. O pecado coloca aí o divórcio, a frustração no trabalho e a tristeza no trabalho, a busca do prazer próprio pela comida ao invés de buscar a glória de Deus, a tecnologia funcionando a favor das guerras e de várias outras coisas ruins, a política que não funciona para o bem comum, a religião que não direciona o homem corretamente para Deus, mas direciona o homem para ídolos, para falsos deuses. Então, a estrutura existe, porque o pecado, o diabo, não consegue destruir a estrutura que Deus criou, só que consegue dar uma direção contrária àquilo que Deus criou. Por isso, por exemplo, que nós vemos tanto apelo no movimento LGBT para o casamento.
de pessoas do mesmo sexo, porque não se consegue destruir a estrutura do casamento. É impossível uma sociedade viver sem casamento, mas vai distorcer o sentido do casamento. Por isso que os sociólogos de décadas atrás falaram que a religião ia desaparecer, e o que eles veem, na verdade, é um sentimento religioso crescente no mundo inteiro. Por quê? Eles não conseguem destruir uma estrutura, mas dá para ela um direcionamento que é diferente. Então, quando nós pensamos aqui nessa questão da luxúria e da libertinagem, nós estamos vendo algo que recebe essa distorção. O sexo, o prazer sexual é algo que Deus criou, é estrutural. Não, o pecado não consegue destruir isso, mas consegue dar então uma direção diferente para essas coisas que Deus criou. A Mônica está comentando aqui, está nos lembrando de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Nós vamos até entrar daqui a pouco também falar um pouco desse texto. Vamos aqui, estrutura e direção sobre esse pecado que nós estamos tratando aqui. Então, qual é o efeito dessa deturpação da sexualidade? A luxúria. Ela vai trazer essa deturpação de algo que Deus criou. E nós temos dois problemas: a demonização, como eu falei antes, e a divinização do sexo. Primeiro, a demonização. É interessante porque isso aconteceu nos primeiros séculos da igreja e em alguns ambientes esse sentimento ainda permanece vivo. A filosofia grega, nos primeiros séculos da igreja, muito influenciada ali nos primeiros séculos da igreja, a teologia, a filosofia grega dizia que tudo aquilo que é matéria é ruim e o que é melhor é aquilo que é espiritual, é superior. Então, tudo aquilo que um prazer espiritual, obter o conhecimento, obter um sentimento religioso, coisas que são metafísicas, coisas que vão além da física, são superiores e coisas físicas e materiais são inferiores. Então, a filosofia, uma área, claro, né, da filosofia grega, dizia que todo tipo de prazer físico ele é inferior, porque ele é um prazer sensorial, é um prazer da carne. Então, por exemplo, comer é um prazer da carne, ele é inferior, é melhor a contemplação. O prazer sexual, que é um prazer da carne também, é um prazer físico, né? Melhor dizendo. Ele é também inferior, é melhor o conhecimento espiritual ou conhecimento metafísico. Outros prazeres, a alegria, o riso, as coisas físicas, o prazer físico, o exercício físico, elas são inferiores nesse entendimento aí da filosofia grega. E esse entendimento começou a interferir, a influenciar a teologia. Daí se surgiu um pensamento ascético. O que é um pensamento ascético? É se afastar das coisas que dão prazer. Então, é se afastar da comida que dá prazer, se afastar dos momentos que dão prazer, do sexo, do esporte, de qualquer coisa que produza prazer físico, nós temos que nos afastar. Era o pensamento. Então, daí nós vemos muita influência sobre o movimento monástico, aquelas pessoas que iam para os monastérios, viver sozinho, comer comida com pouco tempero, não ter nenhum tipo de prazer e tal, porque esse entendimento de que uma vida espiritual é uma vida superior é algo que está presente ainda nos nossos dias. Existem muitas igrejas, existem muitas doutrinas que ensinam isso, que tudo aquilo que dá prazer é pecaminoso. Existem crentes verdadeiros que acham que ter relação com a esposa ou com o marido é pecado, porque dá prazer, tem ainda aquela ideia de que é impuro. Mas isso não é bíblico. Isso é uma influência da filosofia grega que ficou sobre a, sobre a teologia, sobre a cultura da igreja, né? Então existe esse primeiro pecado que é a demonização de coisas boas que Deus criou. Tem um livro muito interessante que eu sugiro, né, quem tiver oportunidade, quem quiser ler, tem um livro da editora Monergismo. O livro chama As Coisas da Terra. E o autor vai discorrer justamente sobre isso, sobre como nós temos prazer nessa vida de maneira lícita, aproveitando as coisas que Deus nos deu para termos alegria, né? Para termos prazer na nossa vida. Então é um livro interessante, quem interessar depois pode olhar na internet, tem em e-book também. As Coisas da Terra.
da editora Monergismo. Agora, qual é o segundo problema? O segundo problema é, perdão, o segundo problema é a divinização do sexo. Se de um lado ele é desprezado, se de um lado ele é visto como uma coisa ruim, de outro ele é superestimado, ou seja, ele é visto como a coisa mais importante. Ele é visto como algo que o homem precisa usufruir o máximo que puder para que ele seja feliz, para que ele tenha alegria na sua vida. Então, a sociedade que nós vivemos hoje, ainda que no meio cristão ainda exista um pouco da demonização do prazer sexual, a sociedade na qual nós vivemos é uma sociedade que praticamente diviniza o sexo. Então, o apelo hoje é um apelo de que nós devemos procurar a felicidade no sexo de várias formas, por exemplo, sendo atraentes, né, sexualmente e satisfeitos sexualmente. Então, a sociedade hoje ensina que nós precisamos ser completamente e totalmente satisfeitos na área sexual. Apela sexualmente para deixar tudo mais atraente, como eu já falei, né? Filme, novela, show, propaganda, tudo usa-se um apelo sexual para deixar as coisas mais atraentes. O vestuário, ele é moldado por um apelo à sensualidade, algo que é, nós cristãos pecamos muito porque nós não observamos como o vestuário nosso é influenciado pelo mundo. Qual é a diferença da roupa que o cristão usa para que o não cristão usa? Eu suspeito que, na maior parte dos casos, a diferença é nenhuma. Qual a diferença da roupa que o cristão usa quando vai em determinados lugares para o não cristão? Então, a moda que nós usamos, ela é moldada, grande parte, por uma sociedade que apela ao sensualismo. E ao que nós não percebemos. Por quê? Porque há essa divinização do prazer sexual. Mas, se nós temos esses dois problemas, nós temos duas consequências também dessa da luxúria, né? Que é o quê? A desumanização e a decepção. Duas consequências graves. Eu vou começar pela decepção. A decepção acontece porque há uma promoção tão grande do sexo e do prazer sexual na mídia, há uma promoção tão grande que ela chega a ser ilusória. Então, os jovens veem filme e tal e começa a criar uma ideia de sexo que ela é muito além daquilo que o sexo de fato é. Cria-se uma expectativa muito além daquilo que ele de fato é, justamente porque ele tem se tornado um ídolo. O que que acontece? A decepção. Mas não é uma decepção assim, ah, pois é, né? Achei que esperava mais. É uma decepção que vai levar a pessoa a buscar cada vez isso mais e a pessoa vai se aprofundando no pecado. Então, um primeiro efeito da luxúria ou da libertinagem é a decepção que faz com que a pessoa aprofunde ainda mais no pecado. Mas outra, e essa talvez seja pior, é a desumanização. A desumanização é sobre aquilo que a Marilyn Monroe estava falando naquela frase que eu coloquei, que não se olha a pessoa num todo, mas olha a pessoa como um objeto. Então, ela falando, o corpo é caro, mas a alma não vale nada para quem está possuindo. Então, há na prática libertina, justamente por ser uma deturpação daquilo que Deus criou, há uma desumanização. A pessoa deixa de ter valor enquanto pessoa e ela passa a ter prazer apenas naquilo que ela pode oferecer ao outro. Então, é o grande problema do feminismo. O feminismo e até interessante, né? Dois termos que eu vou usar aqui, que é o feminismo e a pornografia. São os dois grandes problemas, por quê? Porque desumanizam a mulher. Nos primórdios do feminismo, na primeira onda, nos primeiros grupos, vamos dizer assim, feministas, havia uma revolta muito grande com a indústria pornográfica, justamente por causa de tornar a mulher um objeto. E isso estava certo, essa reivindicação estava certo. Fazia isso mesmo com a mulher, mas a segunda e a terceira onda do feminismo e o movimento que nós temos hoje, ele afirma o quê? Que se a mulher quiser se oferecer como objeto, ela tem o direito de fazer. Olha que coisa demoníaca. E ainda tem cristão e cristãs que adotam o padrão feminista de vida para se definir enquanto mulher.
o pensamento feminista é um pensamento que torna a mulher um objeto. Aquilo que ela fala combater, ela faz. Então, tanto a pornografia quanto o feminismo tem esse efeito de desumanizar a mulher, rebaixa a mulher. Então, olha só, eu vi uma palestra rápida, assim, de uns 7 minutos, de uma americana que ela escreveu um livro que o livro chama A Má Feminista. Por quê? Porque ela não é cristã, hein? Ela rompeu com o movimento feminista justamente porque o movimento feminista começou a apoiar essa objetificação das mulheres. Então ela começa a citar vários filmes, várias séries que tratam a mulher como objeto e que a sociedade aplaude. Então ela escreveu esse livro que chama Amar Feminista. Não leia o livro porque tem muita coisa ruim também. Mas é porque ela rompeu, ela mesma, não sendo cristã, identificou isso e rompeu com esse movimento. Então, um dos efeitos dessa cultura libertina que nós temos é a desumanização da mulher e também do homem, tornando os dois um objeto. Então, olha só o que o Os Guinness diz. A libertinagem alega que o amor sem sexo é impossível e que o sexo sem amor satisfaz. Então, o pensamento moderno hoje, segundo o Guinness, é o seguinte: o amor ele não pode ser só experimentado, vivenciado, flertado. Não. Para o amor ser completo, é necessário a relação sexual. Mas o contrário, o que o mundo diz? Que sexo sem amor satisfaz. Isso aqui o Os Guinness ele está falando, é uma crítica dele, né? O amor sem sexo satisfaz. Não, o importante mesmo é o sexo. Está vendo como que ele, de algo bom que Deus criou, que é o amor, que é o casamento, porque toda vez que eu falar aqui de relação sexual lícita, eu estou falando dentro do casamento, que é para onde Deus criou o sexo. O mundo pega esse amor entre homem e mulher e que apenas um dos aspectos desse amor é o relacionamento íntimo e deturpa isso colocando o relacionamento acima até mesmo do amor, que é o mais importante. Então, olha só, tem um autor que chama Henry Fairley. Olha o que ele fala nessa comparação que o mundo faz de amor e sexo, nessa separação que o mundo faz. O amor só tem significado quando se inclui a ideia de continuidade. A libertinagem, no entanto, morre ao amanhecer, e ao anoitecer, quando retorna à casa, não encontra nada, pois é extinta com o seu passado. O amor deseja se deleitar de formas diferentes com a outra pessoa com quem se deleitou na cama, e ainda anseia pelo café da manhã. Contudo, pela manhã, a libertinagem é sempre furtiva. Veste-se mecanicamente da mesma maneira como se despira e se dirige imediatamente à porta para retornar para a sua própria solidão. Então, olha só o que o Henry fala. Ele fala que há uma diferença muito grande entre o amor verdadeiro, aquilo que foi criado por Deus, e a libertinagem. O amor tem continuidade, o amor não vê o prazer somente no sexo, mas é uma vida inteira desfrutando do prazer junto de várias formas, é uma vida inteira juntos, a companhia, a comunhão, o estar junto. Enquanto que a libertinagem, que é tão promovida no mundo hoje, que é tão promovida pela mídia e que tantas pessoas têm corrido atrás, o que ela gera? Ela gera vazio e no final das contas, ao invés de companhia, ela vai gerar, na verdade, ali solidão. Então vamos caminhar aqui um pouco. Nós já falamos aqui dos efeitos. Agora, nós vamos ver aqui algo. Irmãos, quando eu estava compartilhar com os irmãos algo aqui, quando eu estava preparando o estudo, eu comecei a pensar assim. Os irmãos que têm acompanhado o estudo veem que eu sempre pego os pecados que nós estamos tratando e mostro onde eles aparecem na Bíblia, né? Irmãos, é interessante que todas as passagens que eu vou citar aqui eu já conhecia, todas, eu já conhecia. Mas eu nunca tinha parado para pensar na crueldade delas. Assim, em como são pesadas. E assim, eu fiquei pensando, nossa, mas será que eu vou pôr esse texto aqui? Porque se tiver criança assistindo, o que me salva é que está na Bíblia. Eu sei que a gente tem que ter cuidado, porque alguns textos aqui em casa, quando eu estou lendo com os meninos, umas palavras aí eu vou atropelando assim, porque não está ainda na hora deles entenderem, né, o que é. Mas são coisas pesadas. Agora, sabe por que, irmãos, que existem essas coisas pesadas nas Escrituras? Não é para nos cativar no sentido de dar curiosidade, não.
é para nós mostrarmos como o pecado é destrutivo, como o pecado é algo grave e nós não podemos tratar o pecado como coisa simples. Então, nós vamos ler alguns textos aqui que os irmãos vão ver a libertinagem, essa idolatria do sexo aparecendo na Bíblia, e são coisas pesadas, são coisas que eu até comentei com a Camila, falei, oh, se os meninos for assistir esse estudo, você dá uma amenizada lá em alguns termos, mas irmãos, o que eu vou tirar aqui é tudo da Bíblia, tá bom? Então vamos ver como que fica aqui essa questão, como aparecem, né, nas escrituras a luxúria ou a libertinagem. Eu vou pôr aqui alguns textos, mas eu vou pôr o texto aqui para a gente ler, não precisa abrir a Bíblia não, porque a gente já vai aproveitando o tempo. E lembrando, alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, pode mandar aqui nos comentários, eu estou assistindo aqui, eu estou vendo os comentários, se alguém quiser mandar, ou no meu WhatsApp também. Deixa eu ver se alguém inclusive mandou. Não. Aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode mandar nos comentários aí do vídeo que eu tô vendo, tá bom? Então vamos lá. Olha quanta coisa a respeito da luxúria aparece nas Escrituras. Lembrando que a Bíblia ela não esconde pecado de ninguém, de ninguém. E lembrando do sétimo mandamento, não adulterarás. Ainda que a palavra mais forte ali seja adultério, a mais clara e a interpretação mais óbvia, mas nós entendemos ali que por implicação tem a aplicação, não adulterarás, e tem as implicações, aquilo que vai me levar a obedecer o mandamento. Por implicação, existe a preservação do casamento como único ambiente seguro para a prática sexual. Então, Êxodo 20, versículo 14, está dizendo: não adulterarás. Não é simplesmente que eu não posso adulterar. Também não posso, mas de maneira positiva, é uma preservação do sexo dentro do casamento e de maneira saudável. Então, vamos lá ver a deturpação dessas coisas aqui nas Escrituras. Nós temos, por exemplo, na Bíblia, o início da poligamia, que se dá lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 19. Lameque é um descendente de Caim, e nesse capítulo mostra que ele foi o primeiro a tomar mais de uma esposa. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. E é importante aqui a figura de Lameque porque ele é um paradigma de perversidade. Olha só, irmãos, que interessante. Não cita simplesmente assim, Lameque tomou duas esposas e tal. Se nós continuarmos a ler o texto, que não, por causa do tempo nós não vamos ler todos, mas o texto vai mostrar que ele se tornou um padrão de perversidade. Principalmente porque no final tem umas palavras dele que diz assim: a vingança por Lameque se tomará não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, os irmãos lembram de alguma passagem na Bíblia que fala de 70 vezes 7? Jesus com os discípulos. Quantas vezes devo perdoar? Não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que Jesus faz ali é um contraponto, mostrando se 70 vezes 7 é a vingança, é o padrão de perversidade de Lameque, o padrão do reino de Deus é o perdão sem limite. Então Lameque mostra já a deturpação do casamento com a poligamia. Eu queria fazer uma observação aqui sobre a poligamia na Bíblia, porque muitos questionam que servos de Deus foram polígamos, e foram mesmo. Abraão, Jacó, dos patriarcas, o único que não foi Isaac. Davi, Salomão, vários homens da Bíblia foram polígamos, tiveram mais de uma esposa. Salomão que o diga, né? Somando mulheres concubinas, mais de 1000. Mas foi algo que temporariamente ali Deus tolerou, nunca aprovou, nunca ordenou e nunca saiu uma coisa boa da poligamia. Se nós observarmos, Abraão teve problema, Jacó teve problema, Davi teve problema, Salomão teve problema. Então a poligamia sempre trouxe graves problemas para o povo de Deus. Então foi algo tolerado, mas nunca permitido ou incentivado da parte de Deus. Incesto. Irmãos, olha coisa pesada, né? Gênesis 19, 37, 38. Está falando das filhas de Jó. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Está lá em Gênesis 19, 37 e 38. Agora, olha só que importante isso aqui.
Deixa eu só responder uma pergunta do João Marcos aqui. Deus tolerou a poligamia? Como Deus pode tolerar e permitir algo que ele odeia e repudia? E por que ele não permite mais? Bom, respondendo aqui a pergunta do João Marcos sobre poligamia, antes da gente entrar aqui na questão de Jó, até tirar da tela aqui, é o seguinte: Deus, ele sempre tolerou várias coisas que ele odiava, não só a poligamia. Deus tolerou outras coisas para juízo, tanto do seu povo mesmo, quanto de outros povos. Então, por exemplo, o mesmo Deus que diz não adulterarás, ele também diz não matarás. Por que que ele diz não matarás? E qual que é a forma positiva do mandamento? Preservar a vida. Ele mandou matar inúmeras. O Taruco tá me corrigindo aqui que eu falei filhas de Jó, mas não é Ló. É Ló. Obrigado, viu, Taruco? É, deixa eu voltar aqui, João. Então Deus tolerou outras coisas que ele também odeia, como por exemplo o assassinato, como outras coisas. Ele tolerava essas coisas para juízo do povo. Então, por exemplo, Abraão, não foi Deus que mandou ele tomar a serva de Sara. Ele, inclusive, falou assim: Abraão, eu vou te dar um descendente. Sara falou assim: quer saber? Melhor você pegar minha serva que Agar. Então ele desobedeceu a Deus. Jacó, fruto do pecado dele de ser enganador e para juízo, também Deus permitiu que ele fosse enganado e que ele tomasse outra esposa. Davi nunca foi ordenança de Deus, sempre foi pecado. Salomão sempre foi pecado. Então, inclusive, quando na lei dizia lá como o rei deveria viver, diz que ele não deveria tomar mulheres, né, outras mulheres. Então Deus tolerou no sentido assim, ele nunca provou, nunca mandou ninguém fazer isso, mas ele tolerou o pecado assim como ele tolerou outros pecados. E se ele odeia e repudia, ele não, aliás, você está perguntando aqui por que que ele não permite mais, é porque ele nunca permitiu. Ele não permite o adultério, aliás, ele não permite a poligamia, assim como ele não permite a imoralidade. E os homens cometem imoralidade. Ele não permite, mas continua. Então, ele retém o juízo, mas permitir ele nunca permitiu. Então, foi algo que ele tolerou na vida de alguns homens de Deus, mas que sempre trouxe juízo para o povo de Deus. Então, caminhando aqui, irmãos, eu escrevi Jó aqui, mas desculpa, tá? Não é Jó, não, é Ló. Ló e suas filhas. Então, Ló, as duas filhas tiveram filhos dele, mas qual que foi o resultado? Juízo para o povo de Deus. Esse pecado aqui trouxeram dois povos que durante todo o tempo de Israel foram inimigos do povo de Israel, que foi Moabe e Amon. Então, eram os três povos ali que sempre foram vizinhos, né? Edom, Amon, Moabe e Edom, que é Esaú. Então, desse relacionamento nasceram o quê? Inimigos do povo de Deus. Consequência ruim também. Nós temos adultério. O adultério eu ia até colocar aqui quando eu estava fazendo, mais conhecido é de Davi, né? Mas existem outros adultérios que são igualmente danosos. Por exemplo, Judá e Tamar. Judá é filho de Jacó. Tamar era sua nora. Ela estava aguardando o filho dele crescer para ele estava esperando o filho dele crescer para casar com ela, porque os dois maridos anteriores tinham morrido. E ele cresceu e Judá não deu o filho para ela casar. Ela ficou lá esperando, ainda viúva, e ela armou para que Judá tivesse relações com ela. Mas a culpa maior é de Judá, obviamente. Então, Gênesis 38, 24, 25. Aí descobriu-se que ela estava grávida, né? Então, o que que acontece? Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem pertencem essas coisas, de quem são essas coisas, eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Era de Judá. Muito parecido com Davi. Semana passada nós falamos sobre isso, né? Davi, quando Natan chegou para ele, um homem tinha uma cordeirinha e o rico foi lá e tomou. O que que deve acontecer com esse rico? Tem que morrer, e tal, tão certo como vive o Senhor, tem que morrer. Pois é, esse homem é você. Judá, a mesma coisa. Que isso, ela tá grávida, adulterou, vamos queimar, vamos matar. Aí ela falou assim: olha, então de quem são essas coisas aqui é que eu engravidei. E era ele mesmo. Então, adultério. E quais são os filhos dela? Pérez e, fugiu o nome do outro aqui, inimigos do povo de Deus também.
uma situação que trouxe juízo para o povo de Deus. A Neia está comentando aqui que todo pecado tem consequência, assim como aquele que plantar colherá. Mas Deus não é assassino para matar o pecador. Deus é amor. Deus não é assassino porque assassino é quem mata sem justa causa. Quem mata por ira e por ódio. Mas Deus mata sim. Ele não é assassino, mas ele lançará os ímpios no inferno. Ele derramou sua ira sobre Jesus. Então Deus mata sim. Isso não significa que ele não é amor. Ele é soberano. Ele dá a vida e ele tira. Se ele quiser tirar a vida, ele tira. O assassino é diferente, porque assassino é motivado por pecado, é sem justa causa, é uma série de questões que faz do homem um assassino. Mas tirar a vida, Deus tira se ele quiser. Ele mata. Deus mata. Mesmo sendo amor, né? Então vamos lá. Adultério, Judá e Tamar. Desumanização, esse é um exemplo claro de a desumanização que a libertinagem pode causar. Aminon, falta uma letrinha aí, Aminon e sua irmã Tamar, meia-irmã, né? Lá em 2 Samuel 13, 14 a 17. Aminon era um dos filhos de Davi, se apaixonou pela sua irmã, uma meia-irmã, e armou uma situação para estar com ela, para os dois ficarem sozinhos e ele forçá-la. E o que que acontece depois? Olha o texto. Porém, ele não quis dar ouvidos a ela, ele dizia o que ela dizia para ele não pegar ela à força, não tomá-la à força. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que lhe votara. Disse-lhe Aminon: Levanta-te, vai-te embora. E o texto continua dizendo ainda que ela não quis sair, ele chamou homens para mandar ela tirar de lá e fechar a porta. Então, queria de todo jeito se deitar com a irmã, com Tamar. Quando acontece, ele simplesmente vê nela um objeto do prazer dele e joga fora, desumaniza, o que causou a morte dele, o que causou uma série de tragédias entre outros filhos de Davi. A Bíblia também nos mostra o paganismo. 1 Reis 14, 24 nos mostra que entre o povo de Israel começou-se a ter prostitutos cultuais, havia também na terra prostitutos cultuais, fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. 1 Reis 14, 24. Era uma maneira dos pagãos terem as suas cerimônias religiosas, com muita imoralidade, e começou a acontecer isso em Israel, por causa de alguns reis que não temeram ao Senhor. E, por fim, idolatria e apostasia, que é a apostasia de Salomão, o exemplo de Salomão. Eclesiastes 2:8, Salomão, segundo a tradição, né, cristã, ele que escreveu Eclesiastes, e ele está dizendo qual é o resumo da vida dele. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me, tá uma letra errada ali, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens. Quais? Mulheres e mulheres. Então, Salomão foi um homem reconhecidamente promíscuo. E qual foi o resultado disso? Ele se afastou do Senhor. Um homem que recebeu do Senhor tamanha sabedoria, mas por causa dos desejos impuros, ele se afastou do Senhor. Agora, qual que é o texto mais duro para nós a respeito disso? É o Sermão do Monte, com certeza. Porque quando nós olhamos esses pecados aqui, a gente pensa assim, ah não, isso aí eu não cometo não, estou tranquilo, desse aí eu estou salvo, desse outro aí também, desse outro tal. Mas quando a gente chega lá no Sermão do Monte, o que que Jesus fala lá no Sermão do Monte? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. O que Jesus está querendo dizer é que para Deus não interessa, em primeiro lugar, os atos externos. Para Deus interessa é o coração. E esse é o nosso problema. Porque muitas vezes nós damos uma importância muito grande para aquilo que é exterior, para aquilo que é externo, e nós ignoramos completamente o coração. Nós ignoramos que Deus vê o coração. Nós ignoramos que é de lá que saem as nossas atitudes, e o que que a gente faz? Nós valorizamos apenas as coisas externas. Julgamos as pessoas pelas coisas externas e julgamos a nós mesmos pelas nossas questões externas, por aquilo que a gente acha que está fazendo de certo ou não. Quando, na verdade, o que que Jesus está dizendo? Se no seu coração você está alimentando imoralidade, você é libertino do mesmo jeito. Então, é um texto muito difícil para nós. E qual é, então, o contraponto da luxúria ou da libertinagem que nós encontramos nas Escrituras? É a pureza de coração. Então, lá em Mateus capítulo 5, versículo 8,
Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, como eu falei antes no estudo, né, o pecado da luxúria e da libertinagem é o mais visível e o mais condenável, talvez. Mas a acusação da prática externa, imoral, ela pode esconder covardia em nós. Por que covardia? Porque falta, se a gente só alimenta a imoralidade no coração, falta em nós coragem para praticar a imoralidade que a gente tem desejo, ou para a gente se arrepender e abandonar o pecado. As duas coisas são necessárias coragem. Uma coragem é pecaminosa, que é para entrar no pecado de cabeça. E outra é uma coragem santa, que é de arrepender dos pecados e confessar os pecados. Então é isso que a bem-aventurança ela nos incentiva, né? O Senhor Jesus diz, lembrando que as bem-aventuranças não falam de práticas, mas primeiro elas falam de um caráter desejoso, um caráter segundo o caráter do Senhor Jesus Cristo. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, o que o Senhor quer de nós, irmãos, é pureza de coração. Não é porque a luxúria é o pecado mais visível, como eu já falei, né, que o contraponto é um comportamento correto. O contraponto da luxúria não é uma vida casta. O contraponto da libertinagem não é uma vida ascética. O contraponto da luxúria é um coração puro. É algo interno que vai se transformar ou se revelar em práticas externas, mas o contraponto é o coração puro. Tem um outro autor, Dallas Willard, que ele diz assim: assim como o ladrão é aquela pessoa que roubaria se as circunstâncias permitissem, também o adúltero é aquele que teria relações sexuais ilícitas se as circunstâncias lhe permitissem. Isso habitualmente quer dizer se ele ou ela tivesse a certeza de que não seria apanhado. Isso é o que Jesus chama de coração adúltero. Eu já vou comentar, deixa eu só ler uma pergunta aqui. O Tarouco está perguntando, pastor, segundo o texto do Sermão do Monte, e a única prerrogativa que Jesus deixou para o repúdio de uma mulher poderia ser o divórcio sem um ato. Peraí. A única prerrogativa que Jesus deixou para o repúdio de uma mulher, para o divórcio, poderia haver divórcio sem um ato consumado de adultério? Ô, Tarouco, a Bíblia nos mostra duas situações em que o divórcio é tolerado. Olha bem, não promovido, não do prazer de Deus, mas tolerado sem que a pessoa seja considerada adúltera e possa até casar de novo. Duas únicas situações. Primeiro, Jesus diz que aquele que comete adultério, a parte inocente, ela tem o direito de se divorciar. O ideal é a reconciliação e o conserto. Mas, para a parte ofendida, existe a possibilidade do divórcio com possibilidade de casar de novo. Então, uma pessoa, seja homem, seja mulher, foi traído, houve adultério, não há possibilidade de reconciliação, então há essa permissão, né, essa tolerância bíblica. Uma outra situação é que Paulo fala lá em Coríntios, que é com relação ao abandono do lar pela parte não cristã. Então, Paulo vai dizer: se uma pessoa converte ao evangelho, o cônjuge não quer viver com ela por causa dela ter se convertido, que se aparte. Que há essa possibilidade. Somente se esse desejo vier da parte não crente. Se a parte não crente abandonar o lar, sair de casa, aí é uma situação tolerada, não desejada. Fora isso, Tarô, o que nós vamos achar no mundo é inúmeras desculpas para o divórcio. Eu mereço ser feliz, é melhor duas vidas boas do que uma vida chata junto. É melhor a gente ser amigo do que ser assim a gente vai terminar inimigo. Ah, não suporto. Ah, incompatibilidade de gênero. As desculpas são as mais diversas, mas não tem base bíblica nenhuma e é adultério. É uma deturpação do matrimônio. É uma ofensa ao matrimônio que Deus criou para ser, como é que fala? Ininterrupto, né? Para ser uma coisa definitiva. Fora essas duas questões bíblicas, adultério e abandono do lar pela parte não crente, todo divórcio é condenado, toda outra motivação para o divórcio, ela não encontra amparo nas escrituras. Não sei se te respondi se é isso mesmo que você estava perguntando. Então, voltando aqui,
O que ele tá, essa comparação aqui que o Dallas Willard faz é que o ladrão é aquela pessoa que ele tem em si constante o desejo de roubar. Ele está só esperando a oportunidade. O adúltero é a mesma coisa, por isso que o pecado não pode ser classificado só como a prática, porque talvez nós tenhamos coração adúltero, tá só esperando a prática, a oportunidade, ou só não pratica porque tem medo de ser pego. É pecado do mesmo jeito, para Deus é ofensa do mesmo jeito. A gente ter o desejo de consumar o pecado, a gente ter um desejo de ter uma vida pecaminosa, a gente só não faz por medo. Isso é pecado, a gente está alimentando o pecado no nosso coração. Então vamos lá. Ainda dentro da bem-aventurança dos limpos de coração, vamos ver aqui. O coração. Por que a importância de ser puro de coração ou limpo de coração? Porque o coração, o que diz Provérbios 4:23? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Biblicamente falando, irmãos, o coração ele tem um sentido diferente da nossa cultura. Na nossa cultura, coração fala a respeito de emoção, né? Coração é onde a pessoa fica apaixonada, é onde a pessoa fica deprê, é o coração. Mas na Bíblia, biblicamente falando, o coração é o centro das decisões, da vontade, é o centro ali da vida. Então, o que Provérbios está dizendo é que nós devemos preservar o nosso coração porque a vida vai ser conduzida por ele. As decisões, as palavras, o que vai ser feito. Então, por isso que bem-aventurados são aqueles que são puros de coração. Vou voltar aqui. A Silvia está perguntando, a Isabel está perguntando sobre a violência contra a mulher no casamento e o divórcio. Olha só, entende-se também, Isabel, eu até aprendi isso numa aula de seminário com o reverendo Roberto Brasileiro, atual presidente da IPB, que a agressão física, a violência, ela é também uma forma de adultério, porque não estou falando assim de, bom, não interessa. A violência física, né? A mulher que sofre a violência, ali é uma forma de adultério porque é uma deturpação também do propósito do matrimônio. Qual é o papel do homem no casamento? É proteger a mulher. Não é o que Paulo fala em Efésios, usando até mesmo o exemplo de Cristo? O homem, se necessário for, aliás, sempre é necessário, ele tem que dar a vida pela esposa. Eu estou falando que sempre é necessário porque dar a vida pela esposa não é só entrar na frente do carro se precisar, para ela não ser atropelada, não. É dia a dia o homem abrir mão de si mesmo pela esposa. Então, isso é o propósito do casamento, é assim que deve ser. O homem que agride, ele está fugindo completamente, ele está quebrando um vínculo que ele deveria estar agindo de outra maneira. Então, entende-se, no meu caso, como pastor, se alguém fala para mim, uma mulher que está sofrendo esse tipo de situação, eu entendo biblicamente que é uma possibilidade, não é uma possibilidade, é uma necessidade, né? É risco de vida. Então eu entendo que entra nessa questão do adultério, porque está deturpando o propósito do casamento, que é para a mulher ser preservada, agora ela está com a vida em risco, entendeu? O Tarô que está falando aqui. Ah, tá. O Tarô que tá falando, irmãos, ele perguntou se é só adultério que pode divorciar, né? Ele tá falando porque ele conheceu uma pessoa que queria divorciar do cônjuge porque falou que ele olhou para outra mulher. E isso, no caso, seria adultério. Olha bem, irmãos, vamos colocando cada coisa aqui no seu lugar. Quando Jesus diz que aquele que olha para a mulher com a intenção impura, ele já adulterou com ela, primeiro que ele não está colocando em pé de igualdade os dois atos, o ato físico final, derradeiro, e a intenção do coração. O que Jesus está falando é que as duas coisas são pecado, ok? Segunda coisa, aquele texto, quando Jesus fala de olhar com intenção impura, às vezes a gente aprende que é assim, é se olhar, uma olhadinha ali, e viu, distraiu, viu, olhou que não devia e tal, aquilo ali é o pecado adulterou. Na verdade, irmão, se nós formos observar o texto de maneira mais profunda, o que Jesus está falando ali é o homem que alimenta no seu coração a intenção de fazer algo com tal mulher. Então ele está falando, se os seus olhos estão colocados sobre uma mulher com intenções impuras, ou seja, você está alimentando aquilo, você está adulterando. Jesus não está falando de olhar
e admirar, ainda que tenha o seu limite pecaminoso também, ele não está falando assim de olhar e aquilo já saiu da mente, acabou. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de alimentar no coração o desejo de levar aquilo é, pela prática, né? Então, acho que respondi. Então, irmãos, eu estava falando do coração, né? Deixa eu lembrar aqui. O coração é de onde eu perdi onde que eu estava aqui, mas o coração é de onde saem as decisões. Então, o coração deve ser guardado porque ele vai conduzir a nossa vida. Por isso que Jesus fala de sermos limpos de coração e não limpos de prática. Por isso que ele não fala de mãos limpas. Aqui, outro um salmo que nós vamos ler fala, mas mãos tem a ver com prática, o coração tem a ver com o interior. Então, coração puro. O que é um coração puro? Eu vou pegar duas observações aqui do Martyn Lloyd-Jones. Dr. Martyn Lloyd-Jones tem um livro que chama Estudos no Sermão do Monte, editora Fiel, mais uma dica, quem quiser, um livro excelente, um livro assim dos melhores livros que eu já li na minha vida. Estudos no Sermão do Monte, editora Fiel. Quem quiser dar uma olhada no site, lá tem em PDF. Aliás, esse livro no Kindle essa semana, no site da Amazon, procura lá que está R$ 9,90. Um livro grossão assim, ó, R$ 9,90. Estudos no Sermão do Monte. Top, excelente. O que ele diz sobre um coração puro, o Dr. Martyn Lloyd-Jones? Ele diz que primeira coisa é um coração disposto a temer somente a Deus, somente ao Senhor. E ele toma como base o Salmo 86, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para temer, para só temer o teu nome. Então, um coração puro, em primeiro lugar, e eu vou encerrar esse estudo com uma frase que remete a isso, é um coração disposto a temer somente ao Senhor. Então, o primeiro passo para nós termos um coração puro não é a gente olhar para aquilo que é pecaminoso e tentar de qualquer jeito abandonar, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós temos que desenvolver no nosso coração o temor a Deus. Eu tenho que olhar para o Senhor, entender que Ele deseja de mim vida santa. Lembra que ele fala em 1 Pedro capítulo 1, se eu não me engano, versículo 16? Sede santos, porque eu sou santo. Então, a exigência de Deus é alta. O Senhor quer algo de nós. Ele não, como muitos dizem por aí, não, do jeito que a gente vê tá bom, Deus é graça, e a graça, não sei o quê. Não. A exigência de Deus para nós é alta, não para sermos salvos, mas depois que Ele nos salvou, depois que Ele nos libertou do pecado por meio de Cristo, Ele quer de nós vida santa. Então, para nós desenvolvermos um coração santo, um coração puro, a primeira coisa que nós precisamos é temer somente ao Senhor. Isso significa consagrar nossa vida a Ele, fazer da vontade dele a nossa vontade, fazer do desejo dele o nosso desejo, fazer do caráter de Cristo o modelo para o nosso caráter. E isso nós começamos então a encontrar um coração puro. E em segundo lugar, nos afastando constantemente do pecado, fazendo assim. Eu até vou citar o João Marcos aqui, que ele está assistindo. Ontem ele fez uma live lá nos adolescentes da Igreja Betel, lá de Lafayette, e eles estavam comentando uma coisa que eu fiquei até com vontade de comentar, mas na hora não comentei, estava acabando o tempo. Alguém perguntou lá, alguém comentou, perguntou, não lembro, que ela não consegue ver que a vida espiritual está progredindo, alguma coisa do tipo assim. E eu fiquei pensando aqui comigo que o crescimento espiritual ele é igual ao crescimento físico. Semana que vem, eu não vejo. Se eu tirar uma foto hoje e tirar uma foto semana que vem, eu não vejo diferença nenhuma. Se eu tirar daí 2 semanas, eu não vejo diferença em mim nenhuma. Mas se eu tirar uma foto minha 2 anos atrás e hoje, já tem diferença, eu já envelheci. Se eu tirar uma foto do meu filho hoje e dele amanhã e dele depois, eu não consigo ver diferença nenhuma. Mas quando eu vejo foto dele 1 ano atrás, eu consigo ver diferença. Então, o nosso crescimento espiritual não adianta a gente achar que amanhã a gente vai ser uma pessoa totalmente, completamente diferente, a não ser quando a gente converte. Mas a partir da conversão, é um crescimento espiritual paulatino. Eu não consigo ver diferenças minhas olhando para ontem, para a semana passada. Mas quando eu olho para mim ano passado, 2 anos atrás, no dia da minha conversão, então eu consigo ver que eu cresci espiritualmente. Então é o que o texto lá de Hebreus está falando. É um constante do abandonar ao pecado. Olha o que o autor aos Hebreus fala. Portanto, também vós, tem uma letrinha a mais aí, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia,
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que o autor aos Hebreus aqui está dizendo? Que nós devemos abandonar o peso do pecado. Devemos abandonar o pecado constantemente. Irmãos, a gente não consegue fazer isso de um dia para o outro. Quem dera, nossa, ia ser bom demais. Mas é um crescer constante, é um caminhar na vida cristã, é um caminhar com Deus, e nós vamos abandonando o pecado. E olha o que o autor aos Hebreus diz, voltando ao texto aqui. O pecado nos assedia, ele vai tentando conquistar o nosso coração, ele vai tentando reconquistar o seu espaço, ele vai nos tentando, ele vai aproveitando as nossas fraquezas e ele vai. Mas o que que o texto diz? Nós devemos nos desembaraçar, nos devemos abandonar aos poucos, constantemente, sempre, o pecado, para que nós vivamos então uma vida santa. Então, o coração puro, tomando aqui principalmente a ideia do Martin Lloyd Jones, em primeiro lugar, é disposição para temer somente ao Senhor e afastamento constante do pecado. Isso é o crescimento em santidade, é onde nós vamos encontrar aí um coração puro para a glória de Deus. Irmãos, então, depois de falarmos bastante, o que fazer? Porque olha só, é, pode ser que muitos de nós aqui estejamos assistindo essas coisas e percebendo o nosso pecado na luxúria ou na libertinagem. Pode ser que nós olhemos para as nossas práticas, mas talvez nós não temos práticas pecaminosas, mas talvez o nosso coração e a nossa mente esteja envolvida nesses pecados e talvez nós nos vejamos escravos, porque, irmãos, o pecado escraviza. Então, quantos homens hoje, eu não posso dizer se isso afeta tanto mulheres quanto homens hoje, mas quantos homens cristãos hoje são escravos da pornografia? A internet hoje facilitou tanto isso que homens são escravos, jovens são escravos dos olhos, não conseguem tirar os olhos e não conseguem abandonar pensamentos pecaminosos. Então, o pecado escraviza. Talvez nós estejamos olhando tudo isso e talvez você está vendo aí um reflexo seu, ou alguma prática, ou coisas que você olha assim, ó, eu não consigo abandonar isso. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. O que que nós precisamos fazer? Lembra da frase do início? Não basta a gente ficar, é, não basta a gente ficar só conhecendo isso. Ah, eu sei o que é luxúria, eu sei o que é libertinagem. Não, eu preciso pôr em prática. A Silvia está lembrando aqui que numa pregação eu disse que nós não devemos alimentar o pecado. É exatamente. Nós devemos matar o nosso pecado de fome. Só que ele não morre de fome de um dia para o outro. Ele leva tempo para morrer de fome. E ele vai estar sempre lá tentando cativar o nosso coração. Nós temos as nossas fraquezas, nós temos os nossos nossa carne limitada e nós temos o nosso espinho na carne, né? Lembrando de Paulo aqui, quando ele fala do espinho na carne, carne lá ele usa num sentido de fraqueza moral ou fraqueza existencial. Então, o espinho na carne era algo que lembrava a ele toda vez: você é finito e você é pecador. Então, o nosso pecado tem esse aspecto também de ser um espinho na carne para nós, que nós devemos matá-lo, né, constantemente, dia a dia, abandonando o pecado. Então, o que fazer? Esse caminho que nós temos que trilhar para termos um coração puro é um caminho que se chama o caminho da santidade. Eu estou extraindo esse termo talvez de um dos textos que eu mais gosto nas Escrituras. O capítulo 35 de Isaías, eu já li inúmeras vezes ele na igreja e é maravilhoso esse capítulo. E um termo lá que me chama muita atenção é que o profeta vai dizendo assim, lá vai ser isso, falando da Sião futura, né? Mas por esse caminho se chama o caminho da santidade, em algumas versões o caminho santo, e só passam por ele os remidos. Então, esse caminho que nós temos que trilhar para experimentarmos a bem-aventurança se chama o caminho da santidade. A Leila Lousada está comentando aqui que nós devemos fugir da aparência do mal. Exatamente. Uma boa lembrança aqui de um texto bíblico que nós não devemos lembrar, Leila Lousada lá de Teófilo Otoni. Ó, estamos de longe, hein? A, a gente não deve fugir só do pecado, só do mal, mas aquilo que nos dá uma aparência de mal, nós devemos fugir, devemos correr para longe do pecado. Irmãos, então vamos lá. O que que nós devemos fazer para
desenvolver essa consciência cristã, especificamente esse coração puro? Primeira coisa, preocupar com o interior e não com o exterior. O que que eu quero dizer com isso? Nós devemos. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, irmãos, porque eu pulei dois textos importantes aqui, que eu não coloquei no slide, que são as recompensas. Não, eu vou falar depois, as recompensas de ter um coração puro. Então vamos lá. Nós precisamos preocupar com o interior e não com o exterior. O que eu quero dizer com isso é que às vezes nós tememos mais os homens do que a Deus. Lembra que eu falei lá do Martin Lloyd Jones que o caminho ter um coração puro é temer mais a Deus? Às vezes a gente não comete determinados pecados porque a gente tem medo do pai e da mãe, a gente tem medo do fulano que vai ver, da igreja que vai ver, da igreja que vai disciplinar, do pastor que vai ver. De vez em quando, no meu caso, na minha vida pastoral aí, nos meus 6, quase 7 anos de pastorado, eu já vi gente cometendo erro e desviando assim o assunto, fingindo que nada está acontecendo, tentando esconder de mim alguma coisa, como se eu tivesse poder para alguma coisa e que se como eu fosse Deus. Como se pecado tivesse ser escondido de mim. Então, os membros da igreja aí que estiver ouvindo, não tem que esconder pecado de mim, não. Tem que esconder de Deus. Não é esconder de Deus, perdão, né? Tem que. O pecado Deus está vendo. Não adianta esconder do pastor. O que o pastor pode fazer? Nada. Mas Deus pode. Lembra do que Jesus falou com os fariseus? Tomar com os discípulos? Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas tenham medo daquele que pode matar a alma e lançá-la no inferno. Então, às vezes, a gente preocupa com o exterior. Para o fulano não ver, para a esposa não ver, para o marido não ver, para a sogra não ver. Eu quero que todo mundo me veja com um exterior assim quase perfeito. Mas o interior está morto, está cheio de podridão. Então nós temos que preocupar com o nosso coração, com aquilo que Deus vê. Eu cansei de falar na igreja já. Quando Deus olha para nós, os olhos dele batem direto no nosso interior e direto no nosso coração. Passa direto pelo exterior e vai no interior. Então, nós precisamos preocupar com o nosso coração, como ele está diante do Senhor. Será que eu tenho buscado a Catarina tá me zoando, esconder de Deus não tem como não, viu, Catarina? Não adianta tentar, nem você que é arminiana, não adianta tentar esconder de Deus, que não tem como não. É, é, então, assim, a gente tem que saber que a nossa vida, vou usar um termo aqui usado na teologia por alguns autores, a nossa vida é uma vida corandeu. O que que significa isso? Na face de Deus. A gente vive diante dos olhos de Deus. Ele vê todas as coisas. Ele vê o pensamento, ele vê o coração, ele vê as intenções, ele vê os desejos. Então a gente tem que preocupar com isso. Eu quero apresentar para Deus uma vida santa. Eu quero apresentar para Deus uma vida piedosa. Eu quero apresentar para Deus um coração puro. Aí nós vamos começar a caminhar nesse caminho de santidade. Em segundo lugar, crer nas promessas bíblicas. A obediência, irmãos, também é objeto de fé. Nós obedecemos por fé. Porque Jesus falou assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A gente só crê nisso. A gente só recebe a gente obedece por fé. Perdão. Ele não deu provas nenhuma de que vai fazer isso. Ele não deu prova nenhuma de quem buscar a santidade vai ver a Deus. Ele prometeu. Então nós obedecemos por fé na palavra dele. O texto que eu falei antes que eu ia ler é o Salmo 24, que as mesmas palavras se encontram lá no Salmo 15, a partir do versículo 23, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então, nós obedecemos e buscamos um coração puro por fé. Nós precisamos crer na promessa bíblica. Outra coisa, por que que a gente procura o pecado muitas vezes? Porque a gente não acredita que vencer o pecado é mais prazeroso do que o pecado. A gente acredita, no final das contas, que pecar é melhor do que não pecar. Por que que muitos atravessam o divórcio? Porque ainda que a Bíblia manda perdoar e restaurar, ele não acredita que isso é melhor. Ele acredita que melhor é largar aquele casamento. Por que que o jovem, o casal namorado de jovens, por que que eles decidem ter uma vida sexual antes do casamento e não só depois? Porque eles não acreditam na Bíblia que o melhor é deixar para dentro do casamento. Eles não acreditam, então preferem pecar. Então é falta de fé nas Escrituras quando diz que é melhor obedecer. Então nós precisamos crer nas promessas bíblicas.
quando Deus diz que é melhor obedecer, que o caminho da obediência é um caminho de vida, quando, quando a gente crê lá que Deus diz que aqueles que são puros e vão encontrar com Deus e tudo, nós precisamos crer nisso. Se nós crermos nisso, essa fé vai nos conduzir em um caminho de santidade. A Edneia está comentando aqui que Deus olha o nosso íntimo, mas o testemunho é fundamental para um verdadeiro crente. Correto. O testemunho é verdadeiro, mas o testemunho só é válido se, se for um reflexo do coração. Um testemunho fabricado, como nós vemos em inúmeras outras religiões, tem religiões aí que a pessoa. Tem gente que até fala não crê em Deus, tem uma moral, ó, ilibada, uma vida praticamente perfeita moralmente falando, bom marido, bom pai e tal, não sei o quê, mas é fabricado, porque o coração está cheio de pecado e de imoralidade. Então o testemunho é importantíssimo, mas ele só é válido porque, se ele for um reflexo de um coração contrito e arrependido do pecado. Então, crer nas promessas bíblicas e, em terceiro lugar, abandonar a vida mundana que nós nutrimos. Irmãos, isso é verdade. Eu falo por mim e creio que posso falar por muitos de nós. Nós nutrimos um estilo de vida mundano. Inevitavelmente. O que é que eu quero dizer com isso? As coisas que nós assistimos são as mesmas que quem não é cristão assiste. Aquilo que nos alegra, assim, que nos dá algo que nós gostamos num filme, numa série, normalmente são as mesmas coisas que agradam o ímpio. As roupas que nós usamos muitas vezes são roupas tão escandalosas quanto os ímpios. Na igreja nós vemos isso, mulheres e homens, que pelo modo de vestir mostram um padrão mundano de vestimenta. Então, nós precisamos abandonar um estilo de vida mundano que nós desenvolvemos. As nossas conversas, elas são conversas mundanas. A forma que nós torcemos para um time de futebol, muitas vezes é uma forma mundana de torcer. Nós colocamos o nosso coração naquilo como se a nossa vida dependesse daquilo. Muitas vezes o nosso namoro, o início do namoro, a forma de levar um namoro é completamente mundana. A maneira de procurar um marido ou uma esposa ou um namorado, namorada é completamente mundana. Então nós temos, infelizmente, irmãos, vamos ser sinceros, nós temos um estilo de vida mundano em muitas coisas. A maneira de a gente fazer negócio às vezes é mundana, a maneira de lidar com o vizinho que é difícil, igual a minha vizinha que mora embaixo aqui, meu Deus do céu, para lidar com a vizinha tem que ser muito crente, né? Eu tô brincando, viu, Nilza? Sei que você tá assistindo aí, você é gente boa. Mas às vezes a maneira de lidar com o vizinho é uma maneira ímpia. A maneira de lidar com o familiar que não conhece o evangelho, que persegue tudo, é uma maneira ímpia. Então, às vezes o que sobra para nós de cristãos é só a religião que a gente tem. É só carregar a Bíblia. É só um ou outro palavreado e a música que ouve. Então nós precisamos abandonar esse estilo de vida mundano que nós temos. Precisamos parar de nos alimentar de coisas pecaminosas, precisamos parar de aceitar o pecado como uma coisa normal, a começar das pequenas coisas. Precisamos começar a ter uma vida santa, sabendo que a Bíblia diz que quem quer ter uma vida santa vai passar perseguição. E essa perseguição começa dentro da própria família da fé. Por exemplo, experimenta um estudante aí, um estudante cristão que está me ouvindo, da faculdade, por exemplo. Experimenta recusar um PDF porque é uma coisa ilegal. Experimenta recusar um PDF, mesmo entre cristãos, para você ver o que você vai experimentar. Então, mesmo entre os cristãos, a vida piedosa, ela tem uma, ela atrai perseguição, mas ela atrai a bênção do Senhor também, que é muito mais importante. E por fim, eu gostaria de encerrar dizendo que há restauração em Jesus. Por que que eu estou falando de restauração aqui? Porque eu falei da estrutura e direção, lembra? Deus criou o sexo, o prazer sexual e deu a ele uma direção correta, que é o desfrute dentro do casamento. E aí o pecado vem e distorce isso. Mas quando nós cremos em Jesus, quando ele transforma a nossa vida, quando ele nos dá uma nova expectativa de vida, um novo coração, uma nova maneira de enxergar a vida, ele restaura essa direção. Então a pessoa tinha uma vida completamente libertina antes de conhecer o Evangelho. Mas no momento que ela conhece o Evangelho, o Senhor Jesus coloca ela no caminho de novo, mostra para ela o que é uma vida santa, como é prazerosa uma vida santa, como é abençoada uma vida santa. Então, em Jesus Cristo,
nós encontramos restauração. Então, se você está aí se vendo em muitos desses pecados que eu estou falando, não é para desesperar, é para temer a Deus. Não é para fugir. Ah, eu vou fugir. É para fugir para Jesus. É para se colocar diante de Cristo, clamar a Ele por misericórdia, clamar a Ele por perdão, que Ele é rico em perdoar. Mas Ele não só perdoa, Ele transforma. Ele não só perdoa, como Ele endireita a nossa visão, Ele corrige a nossa visão. É por isso que é tão comum nós conhecermos pessoas que antes de conhecer o Evangelho tinham uma vida completamente devassa e achava que a vida era aquilo, mas que quando conhece o Senhor Jesus, entende como é prazeroso uma vida em família, como é prazeroso a ter uma só mulher, uma esposa e ter uma vida saudável com ela, como é prazeroso uma vida de santidade, porque o Senhor Jesus nos dá isso, a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer. Só em Jesus que nós encontramos isso. Então há restauração. Se aquilo, Paulo vai dizer em Romanos 6, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus em Jesus Cristo. Então, aonde o pecado atrapalha, o Senhor Jesus restaura de uma maneira muito mais poderosa, porque aquilo que ele restaura, o pecado não destrói mais. E eu gostaria de encerrar com a frase do Soren Kierkegaard, um filósofo cristão, e ele dizia assim que pureza de coração é querer somente uma coisa. E por ser cristão, essa uma coisa que ele está dizendo aqui é o Senhor, é servir ao Senhor. O que ele está dizendo é que pureza de coração é desejar, é buscar, é ter alegria somente no Senhor. E, de fato, é assim que nós vamos encontrar pureza no nosso coração, na nossa vida. É assim que nós vamos encontrar uma vida santa. É assim que nós vamos viver para a glória de Deus. Então, nós estamos caminhando já para o final aqui do nosso estudo e eu gostaria de deixar aí, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, algum comentário, pode colocar aí nos comentários que eu estou vendo. E eu gostaria, no final, nós vamos orar, porque muitos de nós já experimentou uma vida de escravidão, a libertinagem ou a luxúria. E o pecado de fato escraviza e ele mata. Ele mata no sentido de nos fazer até perder a alegria de vida. Mesmo cristãos, porque o cristão ele pode se envolver no pecado de tal maneira que ele pode perder a alegria da salvação, como Davi diz. Aconteceu com Davi, aconteceu com outros. Então, nós vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor nos liberte, né, da escravidão, do pecado. E eu gostaria, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, para colocar nos comentários antes da gente orar. Gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando, assistindo. Depois esse vídeo vai ficar disponível se você quiser compartilhar também. Vi gente aí de muitos lugares, muita gente de longe, de perto, muitos aí participando. Agradeço. Tem alguns que têm frequentemente, né, assistido aí. E como eu falei no início, nós não temos intenção nenhuma de que o nome da igreja, ou o nome do pastor, ou qualquer coisa seja promovido. A nossa intenção é promover a glória de Deus. O que nós estamos aqui buscando é que cada um busque uma vida santa por meio do Senhor Jesus, entregando sua vida ao Senhor Jesus, experimentando a transformação que só o Evangelho pode dar. Porque uma coisa que até o William nos lembrou um dia no estudo aqui que a gente estava fazendo, é que o pecado ele nos lembra como nós somos frágeis. O pecado nos lembra como nós somos fracos. Então, se você, a partir de hoje, for lutar contra o seu pecado sozinho, esqueça. Você vai ser derrotado. Você vai se sentir decepcionado, frustrado. Você não vai conseguir. Diante do pecado, nós somos mortos. Mas o Senhor Jesus Cristo nos dá vida. E é por meio dele, é fortalecidos nele, por meio do Espírito Santo, que nós somos fortalecidos a lutar contra o pecado. A santificação é um processo que conta com a nossa participação, mas é sustentada e conduzida pelo Espírito Santo. Então, que Deus te abençoe. Nós vamos orar então. Se não tiver nenhuma pergunta, nenhum comentário, nós vamos orar. Depois eu quero dar só alguns recados e nós já vamos encerrar a nossa transmissão. Então vamos orar? Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Se tiver pecados a arrepender e confessar, faça isso diante do Senhor, não há necessidade nenhuma, obrigatoriedade nenhuma de fazer diante do pastor, de algum pastor. Nenhum pastor, ninguém pode fazer nada por você, ninguém pode perdoar seu pecado. Por mais que uns aí falem que na pandemia estão liberando perdão de pecados aí, só quem pode fazer isso é Jesus Cristo. Então clame a Ele,
e que Ele perdoa o seu pecado. Então vamos orar. Senhor, nós sabemos como o pecado é forte, poderoso, como ele nos escraviza e por fim nos mata. Nós sabemos como o pecado tira a nossa alegria de vida, como ele tira o nosso prazer no casamento, na igreja, no trabalho. Nós sabemos como o pecado é algo destruidor. Nós já experimentamos isso na nossa vida e muitos ainda têm experimentado, ó Deus, a escravidão do pecado. Mas, Deus, nós sabemos como Jesus Cristo dá uma vida abundante. Nós também sabemos, ó Deus, como a vida que Jesus Cristo nos dá é uma vida prazerosa, alegre, que as circunstâncias não tiram a alegria, que a fraqueza, que a limitação, que a pobreza, que a doença não tiram a alegria. Nós experimentamos em Jesus Cristo o perdão dos pecados e não mais o sentimento de culpa, mas experimentamos a paz de sermos perdoados. Ó Pai, se nós ficamos tristes com os efeitos do pecado, muito mais nós nos alegramos com os efeitos da graça do Senhor Jesus sobre nós, porque a graça do Senhor nos basta. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja quebrantando o coração de todos que estão assistindo esse estudo, para que busquem, ó Pai, a solução do pecado no Senhor, não em si mesmo, não em nada que possam fazer, mas no Senhor Jesus, para que sejam pelo Senhor perdoados, libertos e transformados. O Senhor conhece o coração e a necessidade de cada um. Vá ao encontro, ó Deus, por meio do Teu Espírito Santo, ao coração de cada um. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.